Grandes amigos da Auto Criativo, tudo bem pessoal, com todos vocês? Eu me chamo Ailton Brito, eu sou instrutor aqui do projeto e do site Auto Criativo e é com imensa satisfação, com imensa alegria que eu estou apresentando para vocês mais um super material produzido aqui pela Auto Criativo, agora tratando-se do AutoCAD 2019. Então essa aqui é a nossa primeira aula, o nosso primeiro encontro. Eu quero que você que está acompanhando aí os nossos vídeos, seja você um adolescente, seja você um profissional da área, seja você já aí uma pessoa mais idosa, um aposentado, não importa. Realmente seja muito bem-vindo. Esse aqui é o nosso curso, como eu comentei agora há pouco, o nosso curso 2019, o AutoCAD. E essa primeira aula é uma aula de apresentação, uma aula aí para a gente conhecer o material, conhecer o curso, conhecer como que vai ser o desenvolvimento aí de todo esse conteúdo, para você conhecer um pouquinho mais do professor e para que você entenda para que serve esta excepcional ferramenta. Então essa é a primeira aula, é uma aula importante, como eu comentei, para você que está tendo um primeiro contato ou para você que já é um profissional da área, para que você entenda, para que você entenda todos os conceitos e todas as aplicações que nós veremos aqui durante o curso, tá? Geralmente, pessoal, esta primeira videoaula, é uma aula mais de apresentação, então uma aula para que você conheça os tópicos, para que você conheça os temas, para que você saiba exatamente quais serão aí, os assuntos principais que nós iremos abordar aqui no curso de AutoCAD, tá? De antemão, eu quero parabenizar você que está acompanhando aí os nossos vídeos, a você que está acompanhando os nossos materiais, por você, estar querendo aí cada vez mais agregar conhecimento, desejar ampliar os seus conhecimentos, ampliar aí os seus estudos, e eu não tenho dúvida nenhuma que essa ferramenta, o AutoCAD, ela é uma ferramenta excepcional, tanto aí para arquitetos, para engenheiros, para designer de interiores, pessoas que trabalham com elétrica, pessoas que trabalham com mecânica, ou seja, a aplicação dessa ferramenta, a aplicação deste software, ela é muito vasta e ela é muito útil. Obviamente que existem outros softwares, existem outras ferramentas, outros modos de você projetar ou fazer um projeto. Mas sem dúvida o AutoCAD ainda é uma excepcional ferramenta onde você consegue desenhar exatamente qualquer coisa, tá? Desde uma pequena agulha até um edifício, um arranha-céu, podemos dizer assim, um viaduto, um aeroporto, elementos muito grandes, até realmente um objeto muito pequeno, um objeto em milímetro. É uma ferramenta, praticamente uma prancha eletrônica, ou uma prancheta eletrônica, onde você vai desenhar exatamente tudo, como eu comentei. E o que vai valer para que você possa dominar esta ferramenta é você ter condições de entender o conceito do programa, tá? Então esse é um curso, eu vou comentar agora há pouco, um pouco mais adiante com vocês quantas aulas terão, quais são os principais tópicos, mas este é um material para que você entenda como usar a ferramenta, tá? Às vezes a pessoa fala assim, professor, mas nesse curso vai ter instruções de elétrica, vai ter instruções, por exemplo, de telhado, ou vai ter instruções de peças mecânicas. Não é o intuito desse curso. Esse curso aqui, pessoal, ele é um curso específico para qualquer profissional de qualquer área possa aprender a utilizar o AutoCAD. Ele vai aprender, ou você vai aprender a manipular o AutoCAD em metros, em centímetros, em milímetros, e você, dentro da sua área de conhecimento, dentro da sua área de atuação, você vai saber mexer exatamente no programa. Você vai conseguir fazer uma planta baixa, você vai conseguir elaborar ou confeccionar elementos ou objetos, como por exemplo uma cadeira, uma porta. Você vai poder fazer depois, possivelmente, qualquer outro objeto mecânico também, isso dentro da sua área de conhecimento. Por exemplo, falar assim, eu já sou, por exemplo, um mecânico, eu sou um desenhista mecânico. Então, com esse curso aqui, dada aí as ferramentas ou a capacidade que você vai ter de dominar a ferramenta, você, não tenho dúvida nenhuma, vai conseguir desenvolver qualquer peça mecânica. De repente você é um estudante de arquitetura, você está iniciando agora os seus estudos, ou você está
pensando em constituir um escritório de arquitetura, né, ou constituir uma empresa, ou vender projetos, né, ou de repente apenas por hobby mesmo, esse material vai te dar essas condições para você desenhar plantas baixas, você constituir vistas, elevações, porque você vai entender o conceito fundamental da ferramenta AutoCAD. Então, todos que estão acompanhando o curso, eu quero de coração que sejam todos muito bem-vindos. Esse material vai sim, de fato, agregar no seu crescimento profissional e você vai, ao final do curso, falar assim, puxa vida, realmente, eu não sabia mexer na ferramenta e agora eu sei desenvolver qualquer tipo de desenho, porque você vai conseguir ganhar justamente essa noção de fazer o uso da ferramenta AutoCAD. E aí você depois, com a sua criatividade, com o seu talento, com o seu conhecimento e principalmente com a sua dedicação, saber fazer aí diversos tipos de projetos, tá bom? Bom, essa primeira aula, pessoal, né, como eu comentei, é uma aula de apresentação, mas eu quero separar em pequenos tópicos, tá? Então eu comentei, fiz agora de antemão uma apresentação geral para que serve o curso. Agora eu vou comentar um pouquinho mais o que é o AutoCAD, tá? Depois, num terceiro momento, eu vou comentar com vocês para quem que esse material é mais indicado e também vou falar aí os tópicos e as aulas que a gente, né, irá ver durante as aulas, tá? Bom, é o seguinte. Bem como eu disse agora há pouco, o AutoCAD ele é uma ferramenta de desenho onde você consegue fazer qualquer tipo de projeto. Mas talvez você nunca tenha contato, né? Nunca tenha tido contato com essa ferramenta anteriormente. Você pode estar se perguntando, mas o AutoCAD ele vai me garantir um crescimento profissional? Eu vou poder agregar isso ao meu currículo? Eu vou poder arrumar um emprego sabendo mexer no AutoCAD, ou eu vou poder aplicar em algum trabalho da faculdade ou algo nesse sentido? Olha, pessoal, por experiência própria e sem dúvida nenhuma, o AutoCAD é uma excepcional ferramenta e ela é fundamental que ela esteja agregada no seu currículo, no seu conhecimento, em várias áreas de arquitetura, mecânica e etc. Por quê, pessoal? Como eu comentei agora há pouco, existem outros programas, existem outros softwares, outras ferramentas que trabalham com a manipulação, né, de desenhos assistido por computador. Mas o AutoCAD é aquela ferramenta que ela vai dar um toque final no seu projeto. De repente você precisa colocar alguns textos, você quer fazer alguns arremates ou você quer fazer algumas conferências mais apuradas, o AutoCAD é sem dúvida uma excepcional ferramenta. E, inclusive, para você trabalhar com outras ferramentas de desenho ou ferramentas de modelagem, como por exemplo o Revit, como por exemplo o SketchUp, é fundamental que o bom profissional saiba também mexer no AutoCAD, porque vai chegar em alguns momentos que você vai receber projetos, né, de clientes, você vai receber ali alguns esboços ou talvez já o projeto meio que constituído ou um projeto básico. E esse projeto geralmente vem em arquivo DWG, que é a extensão de AutoCAD. Então é importante que você tenha realmente o programa no seu computador, é importante que você saiba abrir, que você saiba, né, mover, copiar, enfim, manipular a ferramenta para que você possa também agregar em outros softwares também. Então o AutoCAD é sem dúvida uma excepcional ferramenta. E eu tenho percebido, né, ao longo aí da minha carreira, eu tenho convivido e conversado com muitos profissionais, né, pessoas que estão fazendo faculdade, pessoas que já são formados, engenheiros e arquitetos, e o AutoCAD ele não sai de moda, né? Muitas vezes a gente ouve falar assim, mas vai sair um programa novo que vai substituir o AutoCAD, ou o AutoCAD está ficando obsoleto. Olha, pessoal, isso é um perfeito engano, tá? Como eu convivo muito tempo com a ferramenta, já trabalho há muitos anos com a ferramenta, eu digo para você que parece que cada ano mais, né, a cada ano, o uso da ferramenta ela aumenta, tá? Geralmente em escolas técnicas e em cursos técnicos o uso ainda é muito constante, né? Em faculdades também o uso é muito constante. Então quando você vai fazer um projeto, você vai apresentar um trabalho na faculdade ou você vai fazer aí talvez uma planta da sua casa, né? Da sua própria residência, né? Como comentei, como um hobby, a ferramenta mais indicada é você iniciar pelo AutoCAD. Principalmente porque ele vai te dar uma visão mais ampla do projeto e no sentido também de muita precisão, tá? Às vezes as pessoas têm um costume de fazer o uso do AutoCAD
assim, de modo a fazer desenhos rápidos. Mas além da velocidade, o AutoCAD ele é um programa que ele te dá muita precisão. Então é importante isso, né? Os projetos, a gente sabe que projetos exigem precisão, tá? Porque você vai incluir cálculos futuramente, né? Você vai incluir informações que realmente vão ser feitas numa obra real, realmente serão feitas na vida real. Então, você fazendo isso de antemão, você vendo que o programa está te mostrando ali as medidas exatas, está te oferecendo uma precisão, um ângulo perfeito, um grau perfeito, né, um esquadro perfeito, então é uma ferramenta muito boa nesse sentido, tá? Então ele é uma ferramenta importante. O mercado de trabalho exige muito que você tenha conhecimento de AutoCAD. Muitos escritórios de arquiteturas que já têm a tecnologia bem aplicada, que é o conceito de Revit. Muitos escritórios que possuem o uso de SketchUp, de Promob ou outros programas, sempre eles têm dentro ali do seu conjunto de ferramentas de trabalho, sem dúvida nenhuma, o AutoCAD. Sem contar outras áreas, né, que você pode encontrar, por exemplo, em áreas agrícolas, peças mecânicas, né, como eu comentei, por exemplo, serralherias. Então, o uso é praticamente infinito. Muitas pessoas utilizam o AutoCAD, né, para fazer aí os seus projetos e fazer os seus desenhos. Então, mais uma vez, eu quero convidar você, se você está na dúvida, falar, puxa vida, eu não sei se eu faço AutoCAD ou se eu não faço, eu estou te convidando a participar aqui do curso. Serão 50 aulas muito bacanas, muito legais. Muitas pessoas já conhecem o meu estilo de trabalho, já conhecem o meu estilo de tutorial, tá? Então, eu tenho certeza que mesmo que você nunca mexeu na ferramenta e fala assim, puxa vida, professor, eu estou começando a minha carreira agora, eu sou um adolescente, eu sou uma pessoa jovem, eu quero entrar no mercado de trabalho, ou eu já sou, como eu comentei, um idoso, não importa, eu tenho certeza que todos que estão acompanhando o curso vai sim conseguir, ao final dessas 50 aulas, fazer aí belíssimos desenhos, eu não tenho dúvida nenhuma, tá? Inclusive por experiência própria, né, e por testemunhos de vários usuários, de vários alunos que já passaram aqui pelo projeto AutoCriativo, que hoje, né, às vezes me agradecem, né, me falam assim, puxa vida, eu realmente não sabia nada, hoje eu já sei mexer. Eu tenho aí, né, centenas ou milhares de testemunhos de pessoas que realmente agregaram aí o seu crescimento profissional utilizando o curso aqui, né, através das minhas humildes explicações e através dos cursos da AutoCriativo. Tudo bem? Muito bem, agora, pessoal, eu quero comentar com vocês um pouquinho mais sobre as ferramentas, né, ou sobre os tópicos que iremos abordar aqui né, durante o curso de AutoCAD 2019. Mas antes disso, eu quero apenas abrir um parênteses o seguinte. Né, às vezes você pode estar aí assistindo o meu vídeo, né, esse primeiro vídeo pelo YouTube, possivelmente, né, pelo YouTube, porque as primeiras aulas a gente costuma, né, ou comumente a gente publica para o conhecimento público, né, para o pessoal conhecer o nosso material. E aí você deve estar pensando assim, professor, mas eu quero já mexer, eu já quero manipular o AutoCAD, né, e eu queria que fosse um pouquinho mais rápido. Pessoal, eu sempre falo isso no comecinho dos cursos para que as pessoas entendam. Esse é um material que ele é em videoaulas, né? E ele é utilizado aí os arquivos também para downloads e para que você possa acompanhar no site da AutoCriativo. Ele é um curso completo, tá? Então, como eu comentei, ele tem 50 vídeos, então a gente vai passar por vários assuntos. É comum agora no começo, pessoal, que tanto a minha fala, o modo da minha didática seja um pouquinho mais lenta, né? Seja um pouquinho mais tranquila, justamente para aquelas pessoas que estão começando agora. Então, eu tenho certeza que nesse momento tem profissionais que já são da área, pessoas que já trabalham há muito tempo com arquitetura ou que trabalham há muito tempo com outras áreas, até mesmo já trabalhou com AutoCAD, mas por outro lado, a gente tem milhares de pessoas que estão iniciando agora. Então, no comecinho agora, é assim mesmo, a gente vai batendo um papo, conversando, você vai entendendo como é que funciona o programa, você vai entendendo como é que funciona o curso, você vai entendendo como instalar o programa, qual o programa adequado, qual que é a versão, tá? E todos os tópicos. Obviamente, né, que no decorrer das aulas, né, eu sempre vou dando aquela acelerada, né, para quando chegar lá no final do curso, você já esteja mais rápido, você já esteja entendendo o que eu estou falando, e você vá
conseguindo se desenvolver aí mais rapidamente. Então no começo é assim mesmo, a gente vai conversando bastante, né? E depois a gente vai realmente pegando com a mão na massa, tá? E é importante, pessoal, né, para a gente fechar o parênteses aqui, que tudo que eu fizer aqui na aula, né, tudo que eu apresentar para vocês, falar assim, ó, professor, pessoal, perdão, vamos fazer um comando linha, vamos fazer aqui um comando círculo, olha só como é que faz um arco, olha só como é que faz uma elipse. É importantíssimo que você que está estudando, você que é o aluno, pause o vídeo, vá lá no seu AutoCAD, se possível, se você tiver 2 monitores ou se você quiser abrir a tela em 2 janelas, não importa. Mas o importante é que você abra o seu AutoCAD, abra o AutoCAD 2019 e que você realmente pratique, que você repita aquilo que eu fiz. Porque não somente você ouvindo eu falar, não somente você assistindo o vídeo, você vai conseguir mexer na ferramenta. É importante que você pause o vídeo, que você vá lá e refaça a mesma instrução lá no seu AutoCAD. Assim você vai ganhando evolução, você vai evoluindo cada vez mais, tá? Isso é fundamental. E se por outro lado você tiver uma dúvida, não tenha receio, volte o vídeo do começo, ou volte uma parte que você não entendeu legal e reveja de novo, tá? O importante é que você, como eu comentei, vá evoluindo, não importa, fala assim, professor, será que eu vou conseguir fazer esse curso em uma semana? Será que eu vou conseguir fazer em um mês? Pessoal, não importa, cada um tem o seu grau de conhecimento, cada um tem o seu modo de entender as coisas mais rápido, outras pessoas têm um pouquinho mais de dificuldade, não importa. O importante é que você vá praticando no seu AutoCAD e que você vá realmente evoluindo. E você vai perceber, no geral, que o AutoCAD não é aquele bicho de 7 cabeças, né? Eu sempre falo assim que as pessoas criam um monstro, né? A pessoa olha aquela interface cheia de comandos, cheia de ferramentas e fala assim, meu Deus do céu, por onde eu começo? Mas aí depois você vai percebendo que não é assim aquela dificuldade muito grande. Obviamente que é importante que você entenda conceitos principais de unidade métrica, né? Que você saiba o que é um metro, você saiba o que é um centímetro, quantos centímetros cabe dentro de um metro, quantos milímetros cabe dentro de um centímetro, isso é básico, tá? Então, uma regra geral, né? Esse curso é importante que você tenha conhecimentos básicos de matemática e conhecimentos básicos de informática, tá? Mas num contexto geral, eu tenho certeza que ao final do curso você estará apto a conhecer aí todas as ferramentas, tá? Então eu queria passar esse recadinho aí para todo mundo, que no comecinho agora é assim mesmo, é mais devagarzinho, e depois a gente vai aumentando a dificuldade e aumentando aí o ritmo da didática, tá bom? Pessoal, eu vou colocar aqui na tela do lado os principais tópicos que nós veremos durante o curso, tá? Eu não vou destrinchar aqui, eu não vou comentar as 50 videoaulas, senão vai ficar um pouquinho maçante, né? Vai ficar um pouquinho cansativo. Se você quiser, com um pouquinho de paciência, na descrição do vídeo, você pode descer aí mesmo no YouTube, na descrição do vídeo, você vai ver todos os tópicos aí, ou índice, né, das nossas 50 videoaulas. E possivelmente, depois dessas 50 videoaulas, eu vou deixar mais umas 8 ou 10 aulas como bônus aí para vocês, tá? Que são assuntos um pouquinho mais avançados, ou assuntos um pouquinho mais, podemos dizer assim, interessantes, tá? Né? Que você pode ser que você use aí no futuro, como por exemplo, como mudar a interface do AutoCAD, como mudar o idioma, né? Ou como fazer alguns outros comandos mais específicos, tá bom? Então eu vou deixar, além dessas 50 videoaulas, eu vou deixar mais umas 8 videoaulas, né? Umas 8 ou 10, que serão aulas bônus aí, que eu já gravei no passado e que são assuntos muito interessantes e muito legais para todos aí entenderem, tá? Então não vou colocar todos os temas, como eu comentei, vai estar aí na descrição, ou dentro da pasta tema da aula de número 1, tá? É o seguinte, então essa primeira videoaula eu vou fazer uma apresentação geral aí, né, do curso, dos tópicos, e vou, né, trocar uma ideia com vocês aí, para deixar vocês aí um pouquinho mais tranquilos com relação ao curso. Depois, em um segundo momento, né, nas próximas aulas, no decorrer das aulas, eu vou ensinar como fazer a instalação do software, né, que é a instalação do AutoCAD 2019, tá? Então, possivelmente na aula 2 e aula 3, nós vamos fazer um cadastro na empresa que fabrica o AutoCAD, que é a empresa Autodesk. Ela disponibiliza o programa gratuitamente para estudantes ou para pessoas que, né, terão o uso educacional do curso aqui ou do programa. Então, ela vai te fornecer esse programa por 3 anos para que você possa realmente aprender as ferramentas, para que você saiba manipular totalmente o AutoCAD, tá bom? É uma versão educacional, uma versão gratuita,
disponibilizada no site oficial da empresa. Aí depois, em um segundo momento, né, possivelmente lá para a aula 4, aula 5, eu vou começar realmente a mostrar o programa para vocês. Nós vamos abrir o AutoCAD, ver se está funcionando, tudo certinho, tudo legal. E aí você vai conhecer a interface, você vai conhecer onde fica cada comando, onde fica cada painel, onde fica cada ferramenta, tudo direitinho, tá? Como eu comentei, tudo bem tranquilo para cada um aí ir evoluindo, tá? Você vai conhecer onde fica aí a área de desenho, onde fica a barra de status, onde fica localizado realmente cada coisa do programa, tá? E depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre as unidades. Eu vou explicar para vocês como que o AutoCAD trabalha em projetos em metros, como que ele trabalha em projetos em milímetros, em centímetros, como é que funciona todo esse conceito. Depois que você entender onde fica cada ferramenta do programa, quando você entender onde fica ali os comandos, né, no que nós chamamos de ribbon ou barra de opções ali do programa, você já vai ter uma familiarização melhor, obviamente, com o programa, né? E aí você já vai entender como usar as unidades métricas, qual a diferença entre as unidades métricas. E aí eu vou passar um pequeno teste para vocês, um teste só, tá? Esse teste, pessoal, vai fazer parte de 4 testes, tá? Então, durante as aulas, a gente vai saltando, por exemplo, 10 aulas. A cada 10 aulas, eu vou passar um pequeno teste para vocês. Ou seja, esse primeiro teste vai cair questões, né? Ou vai cair possivelmente uma questão. Não são questões, são uma pergunta só relacionada ao que você viu nessas primeiras 10 aulas, ou nessas primeiras 9 aulas, tá? Então, será um exercício, possivelmente não é um questionário, possivelmente é um pequeno exercício, um desenho, ou alguma coisa que você precisa saber do que está falando nessas primeiras 9 aulas, tá? Aí depois a gente vai, por exemplo, para 20 aulas. Quando chegar lá na 20ª aula, por exemplo, eu vou passar mais um teste, que será o nosso teste 2. Esse teste 2 cairá o que você aprendeu da aula 10 até a aula 19, ok? Depois lá na aula 30 você vai cair um teste do que você aprendeu da aula 20 até a 29 e assim sucessivamente. Possivelmente serão 4 ou 5 testes intercalados dentro do curso. Esses testes, pessoal, são obrigatórios? Não, não é obrigatório. De repente você está assistindo o curso, né? Você está fazendo o curso aqui conosco e apenas por um hobby ou apenas aí, né, para você conhecer a ferramenta, você não quer, né, fazer os exercícios. Esses exercícios, eles não são obrigatórios. Se você fizer, né, ou se você quiser fazer, eu aconselho, porque vai te dar aí, né, uma garantia melhor de que realmente você está aprendendo, tá? E estes 4 testes ou esses 5 testes, você poderá, ao final do curso, enviar para AutoCriativo, né? Lá no site da AutoCriativo, né? Nós temos uma página exclusiva para que as pessoas possam enviar a solicitação de certificado. Então, quando você concluir as 50 aulas, você praticamente já fez os exercícios. Então, né? Você assistindo, você já praticando, automaticamente você já constitui esses exercícios. Você vai mandar para mim esses exercícios, eu vou dar uma conferida, legal, tudo direitinho, se você realmente aprendeu, e aí a AutoCriativo vai emitir um certificado de conclusão do curso, tá? De um curso aí online, é um curso livre. Lá no site está bem explicadinho todos os conceitos relacionados a certificados aqui da AutoCriativo, tá? Então, como eu comentei, na primeira parte a gente vai ter então essas 9 aulas, né? Ou possivelmente 10 aulas, um exercício. Mais 10 aulas, outro exercício. Então, ao final, você terá concluído aí todos os exercícios. Se você quiser retirar o seu certificado, né? Se você quiser ali que seja concedido o certificado, então você manda aqui para nós estes 4 exercícios solucionados. Eu vou verificar direitinho e aí a gente emite o certificado aí de conclusão. Se de repente você não conseguir desenvolver os exercícios ou por você está ainda com alguma dificuldade ou você não entendeu direito, não se preocupe, você pode solicitar de novo em um segundo momento. Assim que você estiver apto, assim que você falar assim, realmente eu tenho convicção que agora eu sei, né, do que eu estou fazendo, aí sim você pode solicitar novamente aí o certificado sem problema nenhum. Tá? O certificado é totalmente gratuito, não é incluso no valor do curso, não é incluso aí no seu
né, no montante geral do material, tá? E como eu comentei, não é também obrigatório. Se você precisa do certificado, é legal que você faça, tá? Se de repente você não vai usar para efeito de currículo, você não precisa do certificado, é interessante que realmente você também faça para que você possa ter certeza daquilo que você está aprendendo, tá bom? Então vamos lá, depois da aula 10 em diante, a gente já vai começar então entrar em comandos de desenho. Você vai entender todas as ferramentas do programa, tá? Você vai entender ali como manipular ferramentas de linha para fazer círculos, fazer arcos, retângulos, né? Você tem uma infinidade muito grande de possibilidades de ferramentas. Depois a gente vai fazer desenhos, né? Então você vai aprender como é que faz esses desenhos, né? Como você usa essas ferramentas de desenho. E aí depois realmente a gente vai começar a desenhar. Será desenhos bem simples, tá? Coisas bem bacanas e legais para todo mundo fazer rapidinho. Depois que você aprender a desenhar, você vai aprender a fazer comandos de modificação, tá? Eu vou abrir aqui o AutoCAD 2018, pessoal. Eu não tenho aqui nessa máquina ainda o 2019, porque como eu comentei, na próxima aula eu vou explicar, né, justamente como fazer essa instalação. Mas no contexto geral, a interface aqui do 18 é bastante parecida, né, com a do 2019. Então, eu vou comentando, fazendo alguns comentários aqui com vocês e já vou mostrando, né, basicamente o que vocês verão aí durante as aulas, tá? Então, como eu estava comentando, nas aulas 10 em diante, né, você vai aprender esses comandos aqui, ó, que geralmente fica desse lado esquerdo, que são ferramentas de desenho, ó. Você tem várias ferramentas aqui, ó, de círculos, né, como eu comentei, de arcos, retângulos, elipses, achuras. Aqui um pouquinho mais abaixo você tem outras ferramentas também que você vai entender uma a uma. Aí nós vamos fazer vários desenhos, tá? Bem livre, bem tranquilo, como eu comentei. E depois a gente vai entrar então nos comandos de modificação, porque você sabendo desenhar, depois você precisa aprender a modificar. Como mover, como girar, como apagar, como escalonar o desenho, né? Como fazer aí diversas manipulações, tá? Então você vai aprender diversas coisas. E dentro do AutoCAD também existem outras configurações que precisa ser feita para que os comandos de desenho sejam bem utilizados e os comandos de modificação também sejam bem utilizados. Depois você vai entender o conceito de criar camadas, porque no AutoCAD a gente precisa se organizar também em camadas. Você vai aprender a fazer configurações no desenho. E aí nós vamos fazer um pequeno projetinho, um projetinho básico, tá? A gente vai desenhar uma casa, uma planta, né? Uma planta de uma casa, bem legal, possivelmente uns 2, 3 cômodos. E aí a gente já cai no teste 2, tá? Então o teste 2 é basicamente o que você viu aí nessa parte toda de desenho e configuração, tá? Depois, pessoal, a gente já vai entrar em outras ferramentas de anotação, que são aqui relacionadas a textos, a cotas, a linhas de chamadas, olha só, tabelas que são importantes, né, realmente nos projetos. Então a gente vai entrar numa boa sequência ali falando sobre anotações, tá? Inclusive a gente vai falar também sobre blocos. Aqui a gente tem a opção de inserir blocos, que são desenhos já prontos que você pode inserir aqui. Um exemplo, você vai desenhar uma cadeira, então você desenha essa cadeira apenas uma vez. Aí você fala assim, eu vou usar essa mesma cadeira numa outra casa. Então não há necessidade de você desenhar ela de novo. Basta você salvar ela como um bloco, ela vai ficar aí salva dentro do seu projeto ou salva dentro do seu computador. E aí você consegue trazer ela para cá dentro de outros projetos, tá? Imagina só, toda vez que você for desenhar uma cadeira, né? Ou desenhar, por exemplo, uma mesa, né? Ou um automóvel, você ter que desenhar ele tudo de novo. Então ficaria um pouquinho mais difícil, tá? E existem sites, né? E eu também vou mostrar para vocês como baixar diretamente do site da Auto Criativo milhares de blocos ou milhares de desenhos já prontos que vão servir como acessórios, como uma decoração num apartamento, né? Ou vai servir aí de fato para várias partes do seu projeto, tá? Então tem como você baixar e tem como você inserir nos seus projetos, tá? Então a gente vai entrar numa boa fase aí falando sobre aí opções de anotação. Depois a gente vai falar sobre vistas. Aqui você tem outras janelas aqui, ó. A gente vai falar sobre vistas, sobre gerenciar. A gente vai falar sobre coordenadas, né? Como que você se localiza dentro de um projeto, tá?
esse plano de desenho aqui ele é infinito, então existem algumas ferramentas e algumas configurações importantes, né, ou instruções importantes para que você se localize ou para que você constitua o seu projeto perfeitamente em coordenadas. A gente vai falar também sobre escalas, tá, pessoal? Porque o intuito de desenho, né, o intuito de se desenhar é que você, como eu comentei, tenha precisão, mas o desenho em si, ele é uma cópia do que você tem na vida real. Agora imagina só, se você quiser desenhar uma casa é grande, né, pessoal? Uma casa geralmente tem 10 metros de frente por 25 de profundidade, não vai caber, né, ou não vai caber numa folha de papel. Então você precisa reduzir esse objeto para que ele caiba numa folha de papel. E aí onde entra então os conceitos de escalas, tá? Então você vai aprender escalas de redução, escala de ampliação, escalas de tamanho real, tá? Então você vai entender todos esses conceitos na parte de projetos em metros e em um segundo momento em parte de projetos de centímetros e milímetros, tá? Depois a gente vai fazer possivelmente o teste ou exercício sobre esses assuntos que a gente viu aí de anotações. A gente já vai entrar também num conceito de plotagem, que é o conceito aí falando sobre a impressão, porque eu comentei com vocês no começo do vídeo que o AutoCAD é uma ferramenta de desenho, não é? E é uma ferramenta que você precisa provar aquilo que você desenhou. E nem todo mundo tem um AutoCAD instalado, então de repente você vai assim, ó. Ah, eu quero desenhar uma casa e quero mostrar para o meu cliente como é que vai ficar a minha casa, ou a casa do cliente, né? Ou de repente você está fazendo uma pia de uma cozinha, né? Ou de repente uma decoração, você quer realmente mostrar. Tá? Então você vai demonstrar onde? Através de um arquivo, né? Um arquivo PDF ou realmente um arquivo impresso. E para isso existem muitas configurações importantes para você ajustar o seu projeto em escala e para que você transforme esse desenho que você fez aqui no AutoCAD, né? Você transforme ele realmente em um desenho, realmente ele com as espessuras de linha correta, com as anotações, tudo bonitinho. Então nós vamos fazer uma boa sequência aí falando sobre impressão, tá? E aí, por fim, lá para o final do curso, a gente vai realmente fazer um projeto um pouquinho mais complexo, tá? A gente vai possivelmente fazer uma casa completa, aí já vai entrar assuntos de cortes, assuntos de níveis, assuntos de cotagem, né? Vistas, elevações, fachada, então é realmente uma planta baixa. Ou seja, tudo aquilo que você aprendeu, né, durante o curso, ó, todas as ferramentas, mais as outras ferramentas que ficam aqui, ó, nas outras abas, tudo que você está vendo aqui, ó, você já poderá aplicar então nesse projeto dessa casa. Aí você vai pensar assim, poxa vida, professor, mas o conceito básico do curso é arquitetura? Olha, pessoal, não. Como eu comentei no comecinho da aula, nós estaremos utilizando um projeto arquitetônico como fonte para a gente poder praticar. Mas o conceito que você vai aprender aqui em metros, você vai poder, por exemplo, aplicar depois em um projeto de engenharia, ou aprender, aplicar, né, aliás, em um projeto estrutural. De repente você vai fazer um projeto em centímetros, você já consegue, então, fazer o uso das ferramentas. De repente você vai fazer um projeto mecânico, já é mais voltado em milímetros, o conceito também você pode aplicar, o conceito da criação ou dos desenhos, o estilo de camadas, né, ou como configurar as camadas, estilo de linhas, tudo isso pode ser aplicado em qualquer tipo de desenho. A casa, como eu comentei, ou o projeto arquitetônico, é uma base para que você possa realmente utilizar as ferramentas que você aprendeu, tá? Mas não será o foco principal a arquitetura, tá, pessoal? Outra coisa, a gente vai aprender sobre ferramentas expressas, que são essas ferramentas que a gente tem aqui, ó, que são algumas outras ferramentas inseridas a mais no programa AutoCAD, tá? Que são ferramentinhas bem legais, então possivelmente terá 2 aulas falando sobre elas. Depois nós teremos aulas, como eu comentei, bem específicas sobre impressão. A gente vai configurar aqui, ó, os layouts, vocês vão entender como configurar essas folhas, como criar tamanhos de folhas, como imprimir adequadamente, tá? Não é somente chegar lá e desenhar de qualquer jeito, né? Os desenhos técnicos, eles são passíveis de normas técnicas, né? Você precisa saber
qual que é a espessura correta de uma linha para fazer uma parede, qual que é a espessura correta de uma linha para fazer uma aresta, né, para fazer qualquer parte de um projeto ou de um desenho técnico. E na hora de trazer para cá, na hora de impressão, essas instruções têm que ser perfeitas, tá? Então para cá você traz direitinho e eu vou explicar bem bacana para vocês. Depois lá para o finalzinho, bem no finalzinho do curso, nós vamos falar aí sobre templates, como deixar o nosso AutoCAD bem configurado, bem ajustado, para que a gente possa utilizar depois, possivelmente em outros projetos, tá? Então vocês vão entender como fazer esses templates ou desenhos modelos. Vou falar um pouquinho aí também sobre algumas peças mecânicas, como imprimir uma peça mecânica ou como fazer ali o uso do programa em centímetros e milímetros, tá? E depois lá na última aula a gente vai fazer uma revisão geral daquilo que você viu e daquilo que você aprendeu aqui no curso de AutoCAD de 2019, tá bom? Então esses são os principais tópicos. Como eu comentei, não vou colocar um por um, tá aí na descrição e tá dentro da pasta tema da aula 1. Por falar em tema da aula 1, esse curso funciona assim, pessoal. Ou basicamente todos os cursos da Auto Criativo funcionam assim. Na hora que você faz o download do vídeo, ou se você está assistindo pelo YouTube, você vai encontrar um arquivo chamado tema da aula. Então, por exemplo, se você está na aula 1, você vai encontrar a pastinha chamada tema da aula 1. Se você está na aula 10, dentro da pasta vai estar lá, tema da aula 10. Então, dentro dessa pasta ou destas pastas, durante todas as aulas, terão os arquivos que nós estamos utilizando aqui na aula, tá bom? Então, eu vou salvar o arquivo aqui, ó, e vou deixar dentro dessa pasta. De repente, a gente fez uma mudança aqui na casa ou fez uma mudança no projeto. Opa, eu salvo e deixo dentro da pastinha, tá? Então, abra essas pastas, tá? Geralmente elas podem ser que venham compactadas em WinRAR ou WinZip. E aí vocês vão lá, descompactam elas e dentro delas, né, terá ali algumas informações bem legais. Possivelmente o arquivo que nós estaremos utilizando, pode ser que você encontre algumas ferramentas ou pode ser que você encontre algum material, né, específico que vai agregar realmente aí nos seus estudos, tá bom? Então, esse curso, cada aula tem aí os seus temas, tá? Pode ser que uma aula ou outra não tenha tema, e aí eu deixo bem avisadinho, bem escrito lá dentro da pastinha, tá bom? Pessoal, então é isso. O nosso curso de AutoCAD 2019 ele começa aqui, tá? Como eu comentei, seja realmente muito bem-vindo. Tenha aí coragem e paciência, tá? Porque serão 50 assuntos que são muito importantes, tá? Então, como eu comentei, faça direitinho, faça no seu ritmo e eu não tenho dúvida nenhuma que ao final do curso você estará apto a manipular aqui o seu querido AutoCAD, tá? Para finalizar, se você já tem o AutoCAD 2019 no seu computador, maravilha, ótimo. Deixa ele aí, que é o que a gente vai utilizar na próxima aula ou nas próximas aulas. Se você está assistindo o vídeo e fala assim, professor, eu ainda não tenho o AutoCAD no meu computador. Fica tranquilo que na próxima aula eu vou explicar para vocês como fazer um cadastro no site da empresa que fabrica o AutoCAD e como baixar o programa, como eu comentei, uma versão gratuita por 3 anos de uso, aí para um uso particular, um uso estudantil, tá? Então, é exatamente o mesmo programa, eu estarei utilizando aqui a versão profissional, mas a versão que vocês vão baixar, a versão estudantil, é exatamente a mesma coisa, é exatamente a mesma, né, ou as mesmas ferramentas, tudo direitinho, tá? Não tem diferença alguma. Então, é um tempo bem interessante para que você possa usar a ferramenta, para que você possa utilizar aqui durante o curso, tá? Então, se você não tem o AutoCAD, nas próximas aulas você vai entender como fazer a instalação. E antes de fazer a instalação, eu vou comentar com vocês qual é o computador ideal, né? Quais são os requisitos mínimos para que você possa utilizar o AutoCAD, tá? Porque apesar de ele ser um programa leve, ele precisa de uma configuração mínima. Então eu vou explicar para vocês qual a quantidade de memória, qual a quantidade de espaço no HD, se vai precisar de placa de vídeo ou não. Então vai ser tudo bem explicadinho para vocês aqui no começo. Se você já tem o AutoCAD, o seu computador já é bom, ou você já trabalha com o AutoCAD, se você não quiser, você nem precisa assistir aí as próximas aulas. Você olha direitinho no índice e vê qual que é a aula
na sequência para você, tá? Mas eu aconselho que você, mesmo que você já tenha instalado, assista, porque de repente tem uma dica, né, uma coisinha ou outra importante que você não sabe ainda, ou que você não conhece, então assista, é sempre importante a agregar nos seus conhecimentos, tá? Uma coisa importante é que esse curso, pessoal, nós estaremos utilizando a versão 2019, totalmente em português, tá? Aí você vai pensar assim, puxa vida, professor do céu, mas lá na minha faculdade ou na minha empresa a gente só trabalha com AutoCAD ou só mexe com AutoCAD em inglês. Não se preocupem, tá, pessoal? A gente já pensou nisso. Então o que eu vou fazer? Toda vez que eu passar aqui, ó, por uma explicação de um determinado comando, eu vou colocar aqui no canto da tela o mesmo comando ou o atalho do comando, ele em inglês, tá? Então, se você já tem uma versão em inglês instalada, não se preocupe, pode continuar com ela, tá? Obviamente que tem diferenças aqui um pouquinho no texto da interface, mas no conceito geral, pessoal, o AutoCAD é assim. A raiz ou a matriz do programa, ela é universal ou ela é em inglês. Então, o que acontece? Quando eu falar para vocês, pessoal, vamos fazer uma configuração, por exemplo, eu vou digitar aqui o atalho OP, que é opções aqui em português. Vai aparecer uma janela, ó, de opções. Então, esse botão aqui, ó, arquivo, é o mesmo botão que você tem numa versão em inglês. Possivelmente aqui está com o nome em arquivo, tá? Por exemplo, aqui está escrito perfil. Possivelmente em inglês deve estar profile. Aqui, ó, tá? Mas as ferramentas são exatamente as mesmas, tá? O que vai diferenciar são apenas, né, ou é apenas a tradução, tá? A grande diferença do AutoCAD português para o AutoCAD inglês é os atalhos, ou são os atalhos. Porque, por exemplo, aqui na versão em português, você vai utilizar, por exemplo, um comando trim, conhecido como trim. Aqui em português ele se chama parar. Consequentemente, o atalho não é o mesmo que tem lá no inglês. Então, eu vou falar aqui o nome do comando em português, tá? Porque a grande maioria dos usuários estará utilizando a versão em português, mas você que é usuário ou aluno que está com a versão em inglês, não se preocupe porque eu vou mostrar, como eu comentei aqui no cantinho da tela, o respectivo atalho em inglês, tá bom? Então, para todo mundo que está acompanhando o curso aí, pode ficar tranquilo com o idioma que você quiser. E se você falar assim, ah, professor, mas eu acho que eu vou migrar para o português, ou eu acho que é melhor em português. Fique à vontade, na próxima aula eu vou explicar como instalar, e aí se você quiser, você pode instalar o português também. Você pode ter as duas versões no seu computador, tá? Você pode ter o inglês e pode ter o português, sem problema nenhum, né? O inglês e o português. Se você gostar do português, né, da versão em português, você pode ir lá depois, futuramente, desinstalar o inglês, tá? Mas no contexto geral é exatamente o mesmo programa, o que vai diferenciar é aí a tradução, tá bom? Meus amigos, então aguardo vocês na próxima aula. Nossa próxima aula é uma aula importante, eu vou falar sobre cadastro e vou falar sobre a instalação aí do programa, tá? Nós estaremos então utilizando a versão 2019, tem ferramentas novas, tem utilidades interessantes que eu vou comentando com vocês e passando para vocês, obviamente, aí no decorrer de todas as nossas aulas, tá? Pessoal, só um detalhe, para finalizar, eu fiquei de falar para vocês qual é o nível, né, aqui do nosso curso. Esse curso aqui, pessoal, ele é o seguinte, tá? Deixa eu falar rapidinho para a gente finalizar então essa aula. É um conteúdo básico, tá? Como eu comentei lá no comecinho, com uma didática bem simples, uma didática bem fácil de todo mundo entender, mas ele vai chegar até conceitos mais avançados. Então, durante todas essas 50 aulas, você estará aprendendo conceitos do básico ao avançado, que é o nome do nosso curso, tá? Do básico ao avançado. Terão assuntos, pessoal, muito complexos. Então, vai chegar algum momento que, né, você vai precisar, obviamente, ter assistido a aula anterior para você entender a aula atual. Então, por isso que eu comentei com vocês que é importante que você vá, né, progredindo e evoluindo a cada aula, tá? Mas nada assim assustador, tá, pessoal? Eu vou explicar bem, assim, fácil para que todos possam entender. Apesar do tema ser bastante difícil, mas eu vou procurar deixar a explicação o mais fácil possível, tá bom? Não teremos nesse curso, pessoal, assuntos de AutoCAD 3D,
tá? Então a gente vai falar somente com assuntos do básico ao avançado em 2D. Se você tem um interesse em falar, ah, professor, eu acho legal aprender 3D, né? Porque o AutoCAD ele é um programa também em 3D. No site a gente tem cursos específicos somente de 3D. Então se você se interessar, dá um pulinho lá no site, né? Procura direitinho lá na página Conhecer Cursos. Você vai ver que nós temos materiais ali relacionados ao 3D. Esse curso em específico, então, é AutoCAD 2019, 2D e é do básico ao avançado, tá bom? Meus amigos, aquele grande abraço muito forte aí em todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Eu tenho certeza que esse material vai ajudar e vai agregar aí no seu crescimento profissional, tá? Não tenha medo, venha conosco e todos nós estaremos aprendendo esta excepcional ferramenta, tá? Pessoal, fiquem com Deus, aquele grande abraço do professor Ailton e tchau, tchau!